Paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que me deu e também a nossa presidência, o pastor Ismael, por essa confiança de estar aqui, na tribuna, apresentando breves palavras aos irmãos, mas com muita consciência de que é uma palavra que veio dos céus, para que a gente possa buscar crescermos enquanto cristãos, enquanto servos do Deus Altíssimo. O texto, de referência desses estudos do mês de maio foi proposto para nós tratarmos sobre o verdadeiro cristão persiste. Então, o tema de referência será o verdadeiro cristão persiste. Logo nesse tema, já há uma pergunta a se fazer, Poxa, nós sabemos que o número de cristãos que se declaram cristãos tem aumentado. Na minha família, a primeira pessoa que se converteu foi minha mãe. Acredito que há uns 40, 50 anos. Na rua, eu acho que só ela e meu irmão era crente. Não conhecia outros. Mas aí os crentes foram se multiplicando. Tem agora cristão para todo lado, não é? Aumentou muito o número de cristãos. Mas aí surge um problema. Porque nós vivemos um período hoje com um grande número de iniquidade. Um grande número de pecados. Nós vivemos numa sociedade que, na verdade, está decaída. Uma sociedade que não tem Deus. Que prevalece muito mais a mentira do que a verdade. Quando nós vemos o comportamento social humano, o padrão era para ser aquilo que Deus nos ensinou, o amor. Contribuir positivamente com a vida do outro, sem buscar nada em troca. Seria o padrão ideal. E aí nós temos um nível abaixo, que é o padrão moral e ético, onde eu posso fazer tudo, desde que eu não ofenda ninguém. Se eu não prejudicar ninguém, eu posso fazer de tudo. Mas na verdade, o padrão que está aí na rua, no mundo, não é esse. Eu vou ganhar o que com isso? Se eu ganhar alguma coisa com isso, não me importa se eu vou prejudicar alguém ou não. Mas o número de cristãos tem aumentado. Se somos mais cristãos, era para ter menos iniquidade. Mas a palavra do Senhor diz que a iniquidade aumentará, não é? E o amor se esfriará como consequência do aumento da iniquidade. Então, ou Deus está errado, ou na verdade dizem-se cristãos, mas são falsos cristãos. Eu fico com a segunda opção, porque Deus é perfeito. Tudo o que Ele faz é glorioso e divino, não passível de repreensão. Dessa forma, é completo o que Deus faz. Assim, nós verificamos que existe, dentro do padrão social humano, um cristão verdadeiro e um cristão nominal. Um cristão de nome, mas na verdade ele é falso. Nós precisamos de uma autorreflexão para verificar se os nossos procedimentos se enquadram dentro de um padrão que alimenta os valores bíblicos, que é de fato um padrão que nos coloca nos cestos dos justos, aqueles que comparecerão para receber a coroa, ou se o nosso padrão nos leva para os cestos dos ímpios, que nos levará a comparecer ante o tribunal para receber um corpo de tormento eterno. Mas aí é uma relação pessoal,
porque Deus trata os 7 bilhões de seres humanos, cada um de uma forma, dentro da justiça e do amor. Deus segue na sua justiça. Então, neste mês, vamos tratar sobre o verdadeiro cristão que deve persistir buscando, almejando ou fazendo algo. Porque existem falsos cristãos. Cristãos nominais. Cristãos que, na verdade, construíram, a sua bela e formosa casa sob a areia, não sobre a rocha. O cristão insensato. Um cristão imprudente. Mas nós buscamos a santificação, a separação, a evolução do nosso nível, para que possamos ser habitação do Espírito Santo de Deus. Logo, cristãos sensatos, cristãos prudentes, que buscam alimentar os valores bíblicos e não os valores do mundo. Então hoje nós vamos tratar muito de um dualismo, uma dualidade. Ou é cristão, ou não é. Ou é prudente, ou imprudente. Ou é sensato, ou insensato. Ou é filho de Deus, ou filho da ira. Então, a ideia hoje é essa confrontação pessoal de cada um. Se nós estamos buscando alimentar os valores bíblicos ou os valores do mundo. Porque a palavra é perfeita e ela diz que haverá tentações, e a tentação vem de dentro. Somos tentados e engodados nos nossos próprios desejos, nas nossas concupiscências. É aí que vem a tentação. E que nós teremos perseguições. E a perseguição é de fora, certo? Tentação de dentro, perseguição de fora. E a tentação e a perseguição aumentará. Na verdade, é só o começo. Então precisamos estar preparados, porque todos estarão diante do grandioso Rei dos Reis, Juiz dos Juízes, para receber a coroa e as pedras preciosas, o galardão na coroa, ou para um corpo para tormento eterno, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Assim, vamos voltar à leitura oficial, que já foi feita na noite de hoje. Todos os versículos bíblicos eu pus no slide na NVI, na nova versão, para nós termos uma mais fácil compreensão do texto, tá bom? NVI então, vamos lá ao texto de referência da leitura oficial de hoje. Diz assim então a palavra do Senhor. Romanos 1, 18 a 25. Primeiro 18 e 19. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e a injustiça. Você é um crente ou não é um crente? Se você é um crente, você é piedoso. Piedoso? É. O amor é contribuir positivamente com a vida do outro, mesmo que o outro não mereça, porque nós não merecemos. Não é? Então, se você é um cristão verdadeiro, você é piedoso. Porque a ira de Deus é revelada contra a impiedade e a injustiça. E a injustiça não cabe no cristão. A injustiça não. Precisamos buscar ser justos. Se nós nos comprometemos a fazer, façamos. Se nós compramos, nós precisamos pagar. E se nós vendemos, precisamos entregar. Eu não sou obrigado a me comprometer, por exemplo, com o pastor Ismael, para encher a laje lá da casa que ele está construindo. Eu não sou obrigado. Mas se eu falar, 7 da manhã eu estou lá para encher a laje com o senhor, pastor, eu tenho que ir. Eu sou obrigado a me comprometer? Na verdade, não. Eu vou perder a salvação se eu disser não vou. Eu tenho um compromisso, desculpa, não vai dar. Mas se eu falar que eu vou,
Eu preciso ir. Porque senão eu começo a criar desculpas e justificativas, e a Bíblia mostra quem criou desculpa e justificativa. Adão jogou para a mulher jogou para Adão, e aí? Está no Salmo, irmãos. Perderam todo o paraíso. Então a justificativa não resolve. Vamos para frente. Pois a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Opa, isso não cabe para nós. 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifesta todos os dias, amados. Deus está em todos os lugares. Deus aqui concede o ar que a gente respira. Deus aqui permite que a gente repouse, passe uma noite lá na nossa cama, que temos um travesseiro. Deus se manifesta a nós com a brisa do vento, com o sol, com a chuva. Mas, para quem não tem fé, nenhum milagre é suficiente. Mas para quem tem fé, nenhum milagre seria necessário. Porque eu creio na vinda do Messias. Deus não precisa me mostrar todo dia, com bens materiais, que Jesus virá. Porque eu creio na volta de Jesus. Se eu creio, nenhum milagre é necessário. Mas para o ímpio, que valoriza as coisas do mundo, pode ter o maior sinal de que Deus entrou ali. Está fechado. Não vai crer, porque falta fé. E sem fé, é impossível. Vamos lá? Então, 19, agora o 20. 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Vimos Deus claramente no nosso dia a dia, em tudo que a gente vai fazer. O Espírito de Deus toca, faz, não faz, faz, não faz. Algumas vezes a gente não obedece tanto quanto deveria, mas que Ele toca, toca ou não toca? Deus avisa ou não avisa? Não tem um aperto no coração? Eu sinto esse aperto e glórias a Deus e aleluia por isso. Deus se revela. Ele precisava fazer? Não precisava, mas faz. Tá bom? Vamos lá. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não adianta, quando chegarmos no tribunal, falar, não sabia que o Senhor existia. Estava lá os meus profetas para pregar a minha mensagem. A justificativa de que eu não lhe conhecia para tentar entrar no céu, não, é ao contrário. Deus que vai falar, não te conheço. É o contrário. Percebeu? Falar para Deus, Deus, eu não te conheci. Falar, o problema é seu. Porque os meus profetas apresentaram a palavra. Eu lhe dei a oportunidade de ser conhecido. Estou com os meus braços abertos te esperando. Vamos lá. O 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Opa, agora é para nós, não tem jeito. Até aqui podia falar que era ou que não era, mas esse é para nós com certeza. 21, está lá o 21? Não. 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, nós conhecemos a Deus. Logo, em tudo que nós fizermos, precisamos dar glória. Precisamos glorificar a Deus em tudo. Do acordar ao dormir. Do pensar ao falar. Do andar ao ficar parado. Do abrir a porta ao fechar a porta. Porque nós precisamos saber fechar a porta também. Não é? Mas em tudo precisamos glorificar a Deus, porque nós conhecemos a Deus, Deus se fez conhecido a nós.
Você é um verdadeiro cristão? Glórias em tudo. Coloque Deus em tudo, amados. E estes aqui não glorificaram a Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. Um coração de pedra. Não, nós buscamos um coração de carne, um coração aprovado por Deus. 22. Dizendo-lhes sábios, tornaram-se loucos. Amados, foi-nos concedido um presente maravilhoso, chamado Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus, eu posso lhe dizer que foi-nos dado um presente que nos faz especiais. Agora, eu sirvo a Deus porque eu tenho uma compreensão, um discernimento, que Deus é o Deus da provisão. Eu tenho um discernimento que o mundo não tem, que o Deus que nós servimos é o Deus da provisão e um Deus da proteção. Deus nos previne, Deus nos protege e Deus nos dá a provisão, a tudo aquilo que é necessário. Então, enquanto lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos o privilégio de entendermos que servimos o Deus da provisão, que servimos o Deus da proteção. Então, não se humilhe, num sentido de que você é rebaixado, porque você precisa de Deus, porque você não tem em si mesmo algo. Ao contrário, quando o Espírito de Deus entra em nós, nós entendemos que como ovelhas, muito melhor é o Deus da provisão e da proteção, do que seguimos como criaturas que serão devoradas pelo inimigo. Porque a criatura sozinha no mundo é devorada pelo inimigo. Mas a ovelha tem a proteção do bom pastor. Enquanto ovelhas, entendemos que o Deus é o Deus da provisão e o Deus da proteção. E não aqui, como aqueles que se dizem sábios, na verdade são loucos. Porque o verdadeiro sábio é aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E que não perde a sua salvação por muito. Não perde a sua salvação por pouco. Não perde a sua salvação por nada. A salvação é a joia preciosa. É a sua joia. Vamos lá? 23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí o 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e isso nunca tem fim, não sacia, porque a verdadeira água que mata a nossa sede é Jesus Cristo. Esse que está no mundo nunca vai ter saciado o seu desejo. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e sempre vai cair nessa. E entregam os seus corpos às suas depravações. E Deus não queria isso, porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas diante do livre-arbítrio diz, se que você quer, então vai. Porque o Espírito de Deus lhe toca a não fazer. Mas se você quer, então a justiça de Deus vai fazer com que, no final, será separado os justos dos injustos. 25. O falso cristão ou o ímpio troca a verdade de Deus pela mentira. Adora e serve coisas e seres criados no lugar do
Criador de todas as coisas. Nós precisamos servir o Criador, que é bendito para sempre. Amém. A questão é que todo aquele que ouviu, que creu, que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, é selado com o Espírito Santo. E o selo, sabe para que serve? O selo serve para mostrar que aquele é autêntico. O autêntico tem selo. O falso não tem o selo. O selo é para mostrar quem é o dono daquele bem, daquela coisa, daquele objeto. Somos selados por Deus, porque agora somos seus filhos. Amém? O selo mostra a autenticidade e mostra o dono. Somos autênticos, filhos de Deus. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Somos resgatados, remidos, habitação do Senhor. Você é um salvo. Glórias a Deus e aleluia. Assim, precisamos, nesta condição, discernir as coisas que provêm de Deus e as coisas que não provêm de Deus. O que é verdadeiro e o que é falso. O que é de Deus e o que não é de Deus. Porque agora, enquanto cristãos, 1 Timóteo 4, 12 e 13, mostra que nós precisamos ser fiéis, que nós precisamos ser exemplo, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Precisamos nos dedicar, é o que está na palavra, não sou eu que estou falando. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, e assim você será um verdadeiro cristão que alimenta os valores bíblicos. Dedique-se à leitura pública da Escritura. Não tenha vergonha dos outros saberem que você é crente. Ao contrário, como eu disse, foi lhe dado um presente. Agora, dizem de um upgrade, um aplicativo entrou em você e o Espírito de Deus testifica com o seu espírito. E temos esse discernimento do Deus da provisão e do Deus da proteção. Não tenha vergonha de se declarar um cristão, para que Deus diga, não te conheço. Porque se você não se declara um cristão, como pode querer a herança? Só recebe a herança os filhos. Se não é filho, não tem herança. Os herdeiros são os filhos, naturais ou adotados, mas os filhos são iguais, não tem diferença. Amém? O fato é que falamos do verdadeiro e do falso cristão. Falamos da necessidade de alimentar os valores bíblicos, para que ouçamos: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o que está preparado desde a criação do mundo. O verdadeiro cristão, não podemos substituir a herança eterna, o eterno pelo passageiro. O eterno quanto à morada na eternidade das mansões celestiais, e o eterno com relação ao divino, o eterno com relação a Deus. Não podemos substituir Deus pelas pessoas que passam na nossa vida, porque tudo aqui é passageiro.
E Deus é eterno. Não podemos substituir Deus por nada, nem por ninguém. E não podemos substituir a eternidade nas mansões celestiais por algo aqui, do mundo passageiro vão. Amém? Precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Falamos hoje da necessidade de alimentar, porque se eu não alimento, dá problema, não é? Precisamos alimentar, porque fortalecido será aquele que está alimentado. Meu cunhado mandou uma mensagem hoje para minha esposa, o irmão dela, que está com um problema lá e não está havendo uma alimentação correta desde segunda-feira. O que aconteceu hoje? Não é ele, mas ligado a ele. Enfraqueceu, desmaiou. Não tem um alimento. Então, se nós não alimentarmos os valores bíblicos, estaremos enfraquecidos espiritualmente falando. Precisamos alimentar os valores bíblicos e não as coisas do mundo. Porque o que mais alimentarmos é o que vai ganhar essa batalha. Mas você está falando em valores bíblicos. E o que seriam então esses valores bíblicos? A salvação é um valor bíblico. O nome escrito no livro da vida é um valor bíblico, não é? O perdão dos pecados é uma condição que vem através de Jesus Cristo, mediante o arrependimento genuíno e sincero. A obediência é um valor bíblico. O fruto do Espírito é um valor bíblico. Precisamos buscar e alimentar cada vez mais e mais, e assim sairmos de nós bons frutos de uma árvore boa, de uma seiva que é concedida por Jesus Cristo, que nos alimenta. Falamos em valores bíblicos, e a santificação é um valor bíblico. A consagração também. A humildade, a obediência e a chamada. Porque Deus nos concedeu nosso tempo, nossos talentos e nossos tesouros. E o que nós temos feito com isso? Deus lhe deu uma chamada, amados. Você tem alimentado a chamada que Deus lhe deu? Naquilo que você está hoje, para que Deus possa aqui, dentro daquilo que você fez hoje, te colocar em algo maior? O que você tem feito hoje, numa autorreflexão, faz com que Deus olhe para você e diga: está aí um servo fiel e prudente? O que você tem feito hoje com a sua chamada, Jesus Cristo pode dizer: valeu a pena? Eu sofri, passei humilhações, fui chicotado, crucificado e morto, mas valeu a pena. Olha lá o meu servo fiel. Então a chamada é um valor bíblico, que nós precisamos alimentá-lo, para que Deus possa, dentro da sua chamada, conceder novos patamares. Porque Deus quer lhe usar, amados. Basta você dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faça conforme a sua vontade. Já não quero mais. É Cristo quem vive em mim. É a vontade de Cristo agora que sobrepõe. Para que Cristo possa dizer: ó Senhor Deus, assim como Tu és em mim e eu em Ti, sejam eles em nós. A palavra do Senhor nos mostra a necessidade de buscarmos alimentar os valores bíblicos. Não podemos substituir os valores interiores pelos valores exteriores. Precisamos buscar um coração convertido. Ou seja, o nosso tesouro está nas mansões celestiais.
E tudo aquilo que fizermos, sermos um reflexo daquilo que Cristo fez em nós. Com fé, com alegria, com amor, com mansidão, com temperança, com benignidade, com bondade, com domínio próprio. Alimentarmos o nosso interior, para que o Espírito Santo de Deus siga ali fazendo morada. A Bíblia nos mostra que Deus sonda os corações. A Bíblia nos mostra que para Ele, as influências que a pessoa tem no mundo, nada serve, porque Ele é o dono de todas as coisas. Gálatas 2,6, que está lá. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga a aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Lembram quando Samuel foi ungir o rei Davi? Passaram lá os seus irmãos, e aí, belos, formosos, tinha um guerreiro lá no meio, irmãos. Os caras eram soldado guerreiro. E aí Samuel, unido com Deus, chegava lá o irmão de Davi, né? Porque Davi ficou por último, vocês sabem bem a história. Está assim, 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E como está o seu coração? Não digo que nós devemos deixar de lado o nosso corpo físico, não é isso. O que eu quero dizer, e como tenho sempre dito, é que nós estamos num nível acima, amados. Nós estamos num nível acima. O nosso projeto é mais amplo do que só um corpo escultural. O nosso projeto é maior. O nosso projeto é amplo, de um corpo saudável, mas uma mente saudável e um espírito saudável. E assim um completo, corpo, alma e mente. Amém? Devemos, é claro, parecer cristão. Devemos, é claro, nos vestir bem. Devemos, é claro, cuidar da nossa higiene, do nosso corpo. Mas não é só isso. Nós somos mais evoluídos um pouco. Buscamos um projeto mais amplo de corpo, mente e espírito. Falamos do verdadeiro e do falso cristão. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Segundo a Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. O verdadeiro cristão cresce na graça e no conhecimento. Na graça é a experiência, a comunhão, a unidade, a mutualidade, a reciprocidade que você tem com Deus. A oração, a separação, a consagração. E o conhecimento é a leitura da palavra, a instrução na palavra e a aplicação na palavra. E eu preciso ler a palavra porque eu serei atacado por seitas? Sim. Mas também preciso ler a palavra para não ser atacado pelas minhas próprias heresias. Sua heresia? Porque se eu não estudar a palavra, corre o risco de eu tentar moldar a palavra aos meus atos, quando na verdade é para ser ao contrário. Eu preciso moldar os meus atos à palavra, porque é a palavra que nos mostra que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Crescer na graça e no conhecimento, para que eu possa interagir na sociedade, nas redes sociais, e não seja um ímpio nas redes sociais. Mas para quem fizer o stalking, me stalkear, possa ver ali um cristão. A rede social deve ser um reflexo daquilo que eu digo que sou. Se eu digo que sou um cristão, eu preciso me portar nas redes sociais e postar, e curtir e dar likes naquilo que de fato é para edificação. Aquilo que passou pela peneira é verdade?
vai servir para alguma coisa? É para edificação? Glórias a Deus e aleluia. Se não, não. Ainda falando sobre redes sociais, eu preciso controlar o tempo que eu gasto nela, porque a rede social é mais do mesmo. Eles têm lá uma mineradora que segue jogando para você informações que na verdade é a mesma, é uma nova informação, mas é sobre o mesmo, é mais do mesmo. Não perca seu tempo que foi concedido por Deus nessas coisas, de ficar no mais, que é o mesmo, no mesmo. Não, guarde o tempo, use o tempo, estudando a palavra, meditando na palavra, crescendo no conhecimento. Use o tempo com a sua família, use o tempo com as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Use o tempo para que você cresça na graça e no conhecimento. E assim você possa nas redes sociais usá-la com parcimônia, com cuidado, com zelo, para proclamar a palavra de Deus. E não essas coisas vãs do mundo. Precisamos ser prudentes, precisamos ser sensatos, construindo a casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Porque se as redes sociais estão sendo para você uma pedra de tropeço, então é melhor retirar, fora. Tudo aquilo que fica entre você e a sua salvação, retire fora. Mateus 5, 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Cuidado com aquilo que tem fazido com que você alimente o mundo e não os valores bíblicos. Passaremos por momentos difíceis, tribulações, perseguições. O amor de muitos se esfriará. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. Precisamos seguir alimentando aquilo que de fato tem valor, a nossa salvação. Nós temos o conhecimento de Deus e precisamos glorificar a Deus em tudo, rendendo graças em tudo. Não trocar o verdadeiro Deus pela mentira. Não trocar o eterno pelo passageiro. Precisamos servir ao Criador de todas as coisas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe.